Esse vídeo de hoje é de suma importância. Eu vou tratar com vocês sobre revisão de alimentos, ação de revisão de alimentos. Na ação de revisão de alimentos, nós não podemos perder de vista o chamado binômio. O que vem a ser o binômio? É a possibilidade de quem paga os alimentos e a necessidade de quem recebe os alimentos. Forma o binômio, pagador e recebedor de alimentos. Aquele que paga tem condição de pagar os alimentos? Aquele que recebe necessita realmente dos alimentos? Veja que a ação de revisão de alimentos, ela é muito diferente da ação de alimentos. Porque na ação de alimentos, a originária, o juiz vai arbitrar os alimentos se uma das partes for incapaz e a outra for capaz de pagar os alimentos. O juiz vai arbitrar. O juiz não vai analisar a possibilidade e a necessidade sobre o valor dos alimentos. Mas para arbitrar os alimentos, não importa se aquele que paga os alimentos está sem rendimentos, o juiz vai arbitrar a mesma coisa. Porque o filho menor ou incapaz, ele já comprova pela sua condição de incapacidade que necessita de receber os alimentos. Portanto, o genitor está obrigado a pagar os alimentos. Agora, quanto à quantidade dos alimentos a ser arbitrado, aí sim, o juiz vai analisar também o binômio, que é a possibilidade de pagar e a necessidade de receber os alimentos. Já na ação de revisão de alimentos, o juiz tem que seguir estritamente o binômio, que é a necessidade de pagar, aliás, a necessidade de receber e a possibilidade de pagar. Por quê? Nessa ação de revisão de alimentos, é necessário comprovar que aquele que paga os alimentos empobreceu e aquele que recebe os alimentos continua da mesma forma ou enriqueceu. Aí aquele que paga os alimentos pode entrar com uma revisão para reduzir os alimentos. Para majorar os alimentos é mais difícil, porque geralmente, a não ser que aquele que paga os alimentos escondeu seu rendimento na ação de alimentos e apresentou algum tipo de fraude nas provas. Negou que tinha um rendimento quando ele tinha. Por exemplo, um professor que trabalha em 2 escolas. Ele chega em juízo e apresenta só um holerite. E a parte contrária, a parte recebedora, não sabe que ele trabalha em 2 escolas. Sabe que ele é um funcionário público, mas não sabe que trabalha em 2 escolas. E aí ele apresenta só aquele holerite de uma das escolas e o juiz vai arbitrar sobre aquele valor. Só que depois aquela parte que recebe os alimentos descobre que aquela pessoa trabalha em outra escola. Ou ele até fala, por ignorância, fala, eu trabalho em 2 escolas, mas só estou pagando de uma. E aquela notícia pode chegar aos ouvidos daquela pessoa que recebe. E essa pessoa junta a prova e entra com uma ação de majoração dos alimentos. Aí sim, vai majorar os alimentos, uma vez comprovando. Porque aquela pessoa que paga os alimentos, ou seja, o alimentante, ele escondeu seus rendimentos. Mas o que é mais comum são as pessoas pagadoras, os alimentantes, entrarem com ação de redução de alimentos. Porque é muito comum as pessoas perderem a sua capacidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em uma empresa, ele perde aquele emprego naquela empresa e vai trabalhar em outra empresa. Pode receber salário mais baixo. Pode acontecer também uma pessoa empreendedora que começou a cair muito o seu faturamento e essa pessoa pagou alimentos caros, altos, para arbitrar um valor mais alto. E ele vai perdendo a sua qualidade de vida, ele vai perdendo o seu poder financeiro. Essa pessoa pode comprovar, por meio do balanço da empresa, ou declaração de imposto de renda, mostrar que ele empobreceu e que precisa reduzir seus alimentos. Outro caso muito comum é justamente quando a pessoa que paga os alimentos constituiu nova família e tem filho menor com outra esposa ou com outro marido. Isso pode acontecer. Uma vez comprovando
que nasceu um outro filho após a sentença que arbitrou os alimentos. É muito importante analisar isso, porque se a pessoa já tinha um filho naquela ocasião e se comprometeu a pagar os alimentos, é porque ela poderia pagar. Portanto, se veio um outro filho depois, aqui é uma causa superveniente. Se veio depois de arbitrar os alimentos, aqueles alimentos originários, aí sim, pode entrar com uma revisão de alimentos para reduzir os alimentos. É muito comum, quando nasce outro filho, aquele pai ou aquela mãe que tem um outro filho e paga os alimentos, entrar com uma revisão de alimentos para reduzir os alimentos, porque aquele filho que nasceu não tem culpa e ele precisa também se alimentar. Isso é muito possível. Não se esqueça, em todas as possibilidades aqui, em todas as situações, o juiz não pode perder de vista o binômio, que é a possibilidade de pagar os alimentos e a necessidade de receber os alimentos. Essas provas precisam ser apresentadas em juízo. É tudo comprovado. Não se entra com uma ação de alimentos sem provas. Essas provas podem ser testemunhais, documentais e até prova pericial. Essas provas são necessárias. Porque não devemos perder de vista que quando se entra com uma ação de revisão de alimentos, essa pessoa está querendo desconstituir uma sentença transitada em julgado. Já teve uma sentença na ação de alimentos, mas como sobreveio uma mudança na riqueza daquela pessoa, essa pessoa está entrando com uma revisão de alimentos para reduzir os alimentos. E ela está querendo desconstituir uma sentença anterior que arbitrou os alimentos. Portanto, aí a necessidade de provas fundamentais, provas contundentes. Não se entra com uma ação de revisão de alimentos de forma negligente, porque vai perder. O juiz de primeira instância vai indeferir o pedido, vai julgar improcedente o pedido, e os tribunais vão manter a sentença, com certeza. Se não tiver prova, não vai desconstituir uma sentença anterior. Por isso a necessidade. Eu trago para vocês também aqui um pouco da base jurídica na ação de alimentos, da revisão de alimentos, que é justamente o artigo 1694, no seu parágrafo 1º, que diz o seguinte: os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Aqui está o binômio. Quem paga, possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe. Mas nós temos também o artigo 1699 que diz o seguinte: aqui trata especificamente da revisão ou majoração, ou seja, a redução, majoração ou exoneração. Diz o artigo 1699: se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a exoneração dos alimentos, a majoração dos alimentos ou a redução dos alimentos. Aqui vai depender das circunstâncias. A exoneração geralmente se pede quando o filho completou maioridade e não está cursando um curso superior. Ou mesmo que esteja cursando um curso superior, mas aquele filho, muito embora está cursando, ele trabalha e tem rendimento até superior ao alimentante. Não é justo que o alimentante continue pagando no seu salarinho valores para um filho que recebe muito mais do que ele. Isso é muito comum. Muitas vezes temos que entrar com pedido de provas nas empresas, socorrer das redes sociais para verificar se as pessoas colocou no perfil que trabalha. É muito comum fazer isso. Eu mesmo já peguei muitos casos que a rede social foi que me socorreu. Entrar no Instagram, ou entrar no tempo que usava muito o Facebook, e verificar sobre postagem daqueles filhos falando que trabalhavam em tal empresa, e verificava que era empresa boa, oficiava a empresa, e a empresa mandava o salário da pessoa. Portanto,
tem que comprovar, com provas contundentes, que aquela pessoa que está entrando com exoneração ou com pedido de revisão para majorar ou para reduzir, realmente tem prova suficiente para que o juiz possa desconstituir aquela primeira sentença e determinar uma sentença de revisão dos alimentos com pedido satisfatório. Se não comprovar, não vai conseguir modificar nada. Mesmo que tenha direito. Mas o direito tem que ser provado. E quem entra com a ação deve provar. Isso é uma regra do processo civil no Brasil. É o que eu tenho para falar para vocês. Eu sou o Dr. João Nilson Damasceno, eu sou mestre em Direitos Fundamentais Constitucional e sou especialista em Direito Civil, Processo Civil e Direito de Família e atuo aqui no estado de São Paulo há mais de 25 anos. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho também para receber notificações e fiquem todos com Deus.